Olá, sou docente na licenciatura e mestrado em teatro e o que hoje partilho aqui convosco alia aquilo que é a minha atividade de ensino nestes ciclos com o contexto da pesquisa em curso no eixo Estudos de Teatro e Performance em Diálogo, que integra a colaboração de docentes, investigadores, artistas e estudantes, maioritariamente ligados à área das artes cênicas, da Escola de Artes, e que tem vindo a produzir reflexão sobre práticas, sobre as ações artísticas contemporâneas, de natureza performativa e no espaço da cidade, no espaço público e de natureza patrimonial. Ora, obviamente insere-se no âmbito dos próprios Objetivos de Investigação e Desenvolvimento do SHAIA, enquanto unidade de investigação científica e artística que, através da implementação de uma abordagem crítica das suas áreas de investigação, se projeta num conceito transdisciplinar de património crítico que equaciona a sua ressignificação no presente através das práticas artísticas contemporâneas. O desenvolvimento do ensino e pesquisa visa identificar, promover e sistematizar metodologias de criação artística que potenciam a realização de performances em espaços patrimoniais, na relação de diálogo com as comunidades e diversidade de grupos presentes naquele território, neste caso, na cidade. Para tal, importa caracterizar as dimensões que alimentam a discussão em torno dos direitos dos cidadãos aos espaços das suas cidades, na contemporaneidade, assim como na identificação das formas de participação nas decisões sobre os seus usos e as suas transformações. São mobilizados, assim, os elementos de reflexão transversal, vindo de outras áreas de conhecimento, como os fenómenos de gentrificação, em que a mercantilização e turistificação dos lugares atua sobre as dimensões simbólicas de memória e de vivência cotidiana, e como modos conceptuais para a criação artística. Com os exemplos que selecionei dos processos criativos que tiveram as suas apresentações públicas em Évora, maioritariamente no âmbito curricular, pretendi compreender como se articulam e reverberam os processos de reflexão teórica, recolha e análise dos dados com o desenvolvimento de laboratórios de experimentação e criação na produção de sentidos e construção de um conhecimento em torno desta abordagem. A reflexão sobre o espaço público contemporâneo e a atenção às características locais de ordem patrimonial, enraizadas na relação com as comunidades e diversidades de grupos, constituem-se em si mesmo como espaços de laboratório insubstituíveis. E experimentação também metodológica no âmbito das artes performativas de participação em contexto. O estudo das performances culturais e artísticas de diferentes grupos e comunidades pretende contribuir para o aprofundamento do conhecimento científico neste âmbito, sinalizando a sua existência, vitalidade e contemporaneidade e dissipando a invisibilidade que frequentemente é associada a este tipo de performances. Recorrendo aos pressupostos de teatro e comunidade enquanto modalidade artística, perseguimos uma sistematização de forma congruente das bases para uma compreensão das especificidades estéticas e dramatúrgicas da criação em site-specific, moduladas por uma relação ética, necessariamente que tem que estar presente em processos de cocriação e assente em diálogos que são transdisciplinares. Aposta-se, por isso, no desenvolvimento metodológico participado que precocemente possa incluir os estudantes e recém-formados nos processos de investigação em artes no quadro de uma equipa de investigação sólida e transversal. O primeiro exemplo que aqui hoje vos trago reporta-se à experimentação com estudantes do primeiro ano da licenciatura em teatro, que agora são finalistas do curso, através da realização de um exercício aberto de improvisação orientada que foi realizado na Praça do Sertório, em Évora, e enquadrado numa iniciativa conjunta de várias organizações que, com a Câmara Municipal de Évora, assinalaram a data de erradicação da violência.
Sete Águas foi uma intervenção performativa envolvendo cerca de 2 dezenas de estudantes da licenciatura em teatro da Universidade de Évora, tendo como mote o desafio em torno das comemorações dos 400 anos do Aqueduto da Água de Prata, que foi lançado pela Câmara Municipal de Évora. Com base na pesquisa realizada em arquivo e in loco com os moradores do Largo do Chão das Covas, e desenvolvemos um processo de criação que resultou num espetáculo participativo de ocupação do largo e ruas adjacentes, beneficiando do estabelecimento de colaboração com diversas associações locais, nomeadamente a Associação do Imaginário, a Confraria da Moenga, etc. E sob a coordenação quer de mim, enquanto docente, quer de 2 estudantes finalistas do curso, Helena Baronet e Filipe Almeida. Com a performance Domesticate, iniciou-se uma pesquisa criativa a partir de problemáticas contemporâneas relativas a direitos humanos, género e poder. Estes tópicos mobilizaram muito criativamente os estudantes que a realizaram, Rolando Galhardas, Maria Villa-Lobos e Manuela Zinheira, que, articulando com associações que trabalham neste contexto e no contexto municipal estas questões, foram parceiros insubstituíveis na disponibilização de recursos, de depoimentos e testemunhos na primeira pessoa para o processo de criação. Aproximar-te é um percurso no património protagonizado por Lúcia Caroço, Susana Mate, Beatriz Roxo e Bruno Domingos. É um percurso crescente, a começar no Jardim Público, subindo para a Sé, passando pelo Templo e terminando na Praça do Giraldo, na sua fonte. Constituído por 4 andamentos vinculados ao espaço, que pretendem refletir as 4 fases de luto pela arte, que se vive também neste momento e que, apesar de este trabalho ter ocorrido há 2 anos, não podia deixar de ser mais atual hoje, devido aos efeitos da pandemia que aí estão. A ideia base consistiu na perspectiva crítica, reflexiva, que levasse a interpelar o que é a arte, como participamos dela e qual o papel que desempenha na nossa vida e dos nossos concidadãos. A Aproximar-te é um grito, uma interpelação e um manifesto dos jovens, surgindo das referências iniciáticas que os estudantes mobilizaram, nomeadamente o Manifesto de Marina Abramovic e o Insulto ao Público de Peter Handke. Com estas experiências criativas que articulam ensino e investigação e sob a premissa de envolvimento precoce dos estudantes nos processos de pesquisa em curso, estrutura-se o projeto Performance, Património e Comunidade, coordenado por mim e pela professora Ana Taman, e que tem como conceito base a produção da reflexão praxeológica, isto é, investigar com a prática e sobre a prática artística, através da análise, documentação de processos de investigação e criação performativa de modos participados no espaço público e em sítios específicos. Existem múltiplas perspectivas e é necessário ficar alerta quanto ao perigo de interpretações desarmadas por parte dos nossos estudantes e colaboradores e que se envolvem na criação destas apresentações, tendo como base o diálogo com o espaço patrimonial. Certo, é fácil incorrer em leituras romantizadas de um ser sem comum num espaço que é inodoro e pleno de quietude, como se a ação de controle social, político do espaço não lhe estivesse inexoravelmente incrustado. No contexto de Évora, enquanto cidade patrimonial de referência e onde habitamos, tem que obviamente levar-se em conta como os espectadores, as audiências, os públicos, na sua diversidade, veem e leem as performances no espaço público. Ora, a ligação da academia ao território onde se inscreve
é para nós um ponto assente, mobilizando não apenas os agentes institucionais e as estruturas associativas como parceiros e os seus equipamentos, mas igualmente implicando o reconhecimento de grupos informais que promovem a vivência e a fruição comunitária de manifestações culturais e artísticas na região, como suportes vivos de um património ímpar. Estes são os pilares para a justificação da criação deste espaço no desenvolvimento da pesquisa, articulada com a promoção da oferta de um projeto artístico e cultural de qualidade, com e para os cidadãos. E, sobretudo, no suporte metodológico que confira sustentabilidade aos pequenos núcleos de criação artística e teatral que são, sobretudo, protagonizados por ex-estudantes já diplomados e que resolveram exercer aqui a sua profissionalidade. Na consolidação deste percurso, realizaram-se as intervenções performativas que se apresentam seguidamente e que se articulam com processos de mais íntima relação, criação e investigação, com jovens profissionais do teatro, atuais estudantes do mestrado, recém-graduados e jovens investigadores. Tem sido objeto de reflexão em publicações nacionais e internacionais e apresentação em encontros e congressos académicos. Estes seguintes trabalhos resultam dos processos de cocriação desenvolvidos com estudantes em 2019 e 2020 nos laboratórios de interpretação e encenação 1, módulo Participação e Teatro do mestrado em Teatro, e que aborda o campo da performatividade no diálogo íntimo com o espaço, lugar, e o desenvolvimento de processos artísticos de cocriação, analisando, entre outros aspectos, as interferências ou os desafios multiartísticos, sociais e do lugar no desenvolvimento de processos criativos, artísticos, refletindo sobre autoria e poder, sobre as relações entre profissionais e não profissionais. Tentando entender o porquê de um apetite pela participação / colaboração que acabam por, neste momento, virar uma espécie de mainstream na criação artística contemporânea. Chegamos à percepção de que existe uma potência incrível no espaço do teatro como um lugar instável de discordância, de recusa, interpelação, negociação e do valor imaginário do comum ou do incomum. E finalmente, deixo-vos com um breve teaser de Está aí alguém, um fantasma chamado memória, e que reflete os processos de criação artística em contexto museológico. Ele nasceu graças a um convite por parte da Fundação Eugênio de Almeida, aliás, a entidade responsável pela sua produção e concretização, para a constituição de uma equipa artística que integrou 5 jovens profissionais, alguns ainda enquanto estudantes do mestrado em teatro e outros já ex-estudantes da licenciatura. Paulo Roque, Rolando Galharda, Xisanga Afonso, Tiago Carrasco e Ruben Jaulino. Esta equipa realizou a pesquisa histórica documental no arquivo da Fundação Eugênio de Almeida e a interpelação criativa cotidiana dos espaços,
concebeu o guião para o percurso cênico com o público e o desenvolvimento desta criação contou ainda com a participação de pessoas da comunidade. Foi estabelecida inicialmente uma parceria com o Shaya, visando criar as condições para investigar estes processos, analisando, documentando e divulgando os seus resultados ao nível dramatúrgico, de encenação e do trabalho do ator e do performer. Pretendeu também discutir as especificidades estéticas, éticas e dramatúrgicas de um projeto desta natureza, tendo como pressupostos perspectivas do património crítico e os processos de cocriação e participação comunitária. O desenvolvimento de Está aí Alguém pautou-se pela produção de sentidos e leituras contemporâneas, através do resgate de acontecimentos historicamente situados, questionando e desocultando processos de glorificação, de status e de poder. Atravessaram todo o processo a busca de respostas às seguintes questões: como não ficar refém de uma verdade histórica? E quais as fronteiras entre documentar o real e a liberdade de criar múltiplas ficcionalidades? A par destas interrogações, que decorrem da própria natureza do projeto, a opção da criação coletiva e participada em todos os seus componentes, nomeadamente ao nível da concepção dos figurinos, da definição do trajeto, do percurso no espaço, da criação do texto, da própria dramaturgia, surgiu uma constante necessidade de validação dramatúrgica, uma vez que as disrupções entre realidade e verdade e a ficção conduziram a incessantes buscas através da escrita, inquirindo como e de que forma esse cruzamento surge e se alimenta. Nos espaços de pesquisa documental, vários fantasmas foram convocados e habitaram afetivamente os corpos dos artistas que constituem esta equipa, permitindo compreender algumas especificidades que se colocam à criação num espaço musealizado e patrimonial. Assumindo-se como criação site-specific e partindo de um espaço singular e habitado por pessoas e histórias singulares, foi possível questioná-lo, interagindo e provocando, de forma a que, quando a ele se retorna, não é mais o mesmo. Mais do que conferir voz e presença a personagens que circulavam entre espaços e tempos que abraçam a cidade, num exercício persistente de equação do real e ficção, tornaram-se os gestos, os discursos e as ações dos atores na possibilidade real de encetar diálogos, corpo a corpo, com participantes individuais da audiência, num formato testemunhal in situ, imaginando e reinterpretando identidades e espaços que são eles memoriais da própria cidade. A divulgação, de facto, do património da Fundação, neste caso concreto do Paço de São Miguel. O Paço de São Miguel tem uma vasta história, já foi produzido muito conhecimento sobre o Paço de São Miguel. Depois de termos adquirido, produzido e acumulado um determinado conhecimento, é necessário também processar a informação, os conteúdos e o conhecimento, de modo a que ele chegue a um público muito mais abrangente, de uma forma mais apelativa, mais próxima e também, eventualmente, até mais fácil de compreender. É-nos lançada a proposta de trabalhar uma investigação à volta da família Eugênio de Almeida, daquilo que foi o seu legado, o legado construído, o legado deixado em património. O que é esta fundação, quais são os valores dela, de onde é que ela vem, o que é que levou à sua fundação. Que sempre foi a nossa proposta, de procurar uma linguagem no meio de uma visita guiada e um espetáculo de teatro. Portanto, enquanto investigação, enquanto processo, enquanto procura, é todos os espaços que há no meio, nesses intervalos, nesses interstícios, que procuramos e que investigamos. Que sabor! Ai, que sequioso fica ao meu palato! Pobres aqueles que da ironia não tiram partido. Vai essa, não me deixem suspenso. Como isto
E aqui ainda vai ter que levar a passadeza dos... Podes passar diretamente. Um enorme desafio, não é? Acima de tudo isso. E interessantíssimo porque, evidentemente, se alicerça numa investigação profunda histórica, biográfica, e depois por todas as questões das respectivas relações destas figuras que nos vão exigir que nos iriam exigir este processo de investigação, todas as relações emocionais entre elas e